Então aqui eu já toquei uma música, vamos começar aqui falando sobre esse processo de embocadura conectado ao processo da sonoridade. Eu, naturalmente, divido o entendimento desse processo da embocadura, como eu ensino os alunos, como eu passo, como eu aprendi, dividindo em etapas. Porque em etapas a gente vai saber aonde está e aonde iremos chegar. E eu divido assim, esse processo em primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, e tem outras etapas também. Mas esse processo em etapas, ele vai trazer um direcionamento crescente para você e saberá o que você deve estudar nesta etapa que você está. Algumas pessoas sofrem bastante com o tema da sonoridade no saxofone, porque é um instrumento palhetado, forte, existem inúmeras boquilhas, palhetas, que instrumento eu vou comprar, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, mas principalmente quando a gente está aqui nessa primeira etapa, já domina, está transitando para a segunda, começa a ter essas dúvidas. E aí, algumas vezes a gente faz isso, associa a nossa dificuldade que temos com o instrumento. O meu instrumento não é bacana, não é legal, ele não tem uma sonoridade assim sabe, o timbre não me convence, e que na realidade a sonoridade é desenvolvida dentro de nós. Temos que trabalhar todo o nosso sistema respiratório em favor do som e trabalhar principalmente a questão do espaçamento bucal para entendermos o crescimento da sonoridade. Por isso que é um processo contínuo. E as ferramentas como palheta, boquilha, os acessórios em si, só vai te auxiliar, mas a sonoridade deve ser construída dentro de você, porque tocamos o instrumento que ele é não temperado, ou seja, ele tem oscilação de som, e nisso a gente tem que formatar o som. Então, o seu saxofone pode ser um simples ou um saxofone mais bacana, mais moderno, porém, a sonoridade é construída dentro de você. E aí está o seu cartão de visita, como eu tento colocar. Por exemplo, se eu for tocar, se eu pegar o alto aqui, e aí eu tenho que ter uma sonoridade resolvida. Não sei se vocês vão escutar, porque o microfone aqui inverteram as posições, mas só para ter uma ideia. Vou pegar essa correia aqui que é mais fácil. Se eu toco, por exemplo, coloquei um som no lugar, projetado com uma pressão. Vou fazer a mesma coisa. Já mudou. Eu tirei um pouco de pressão e coloquei a minha boca fora do lugar. Então, isso vai atrapalhar o meu cartão de visita, certo? E essas coisas a gente tem que tomar bastante atenção com a nossa sonoridade. Porque, na realidade, no som inicial, que é a primeira etapa, a gente trabalha que sim, eu coloco como linha de largada, como um processo inicial, que é o nascimento do som. E o nascimento do som é importantíssimo a gente já se preocupar isso desde o início. Talvez você já esteja lá na frente e fale, eu já sei isso, beleza, mas eu só quero passar para você entender. De repente você já passou por esse processo, mas você deve entender e todas as vezes que você tocar e lembrar disso. Eu lembro disso diariamente. Por exemplo, o nascimento do som é como se fosse uma criança vindo ao mundo mesmo. Você tem que preparar todo o ambiente, o hospital, o médico e tudo. Se não for preparado bem, pode ter algumas dificuldades. Então, a gente não vai trazer uma criança para o mundo de qualquer forma. A gente busca fazer o melhor para os nossos filhos. E o nascimento do som, a gente tem que ter essa preocupação. Por quê? O som, ele nasce sobre a coluna de ar. A gente trabalha com abertura de garganta, o deixar o som crescer, desenvolver. Mas só neste momento do nascimento do som, que você entende o que é coluna de ar, eu estou soprando e estou deixando a coluna vir.
E num determinado momento, ela vai pegar no tranco. Só que quando pega no tranco, o som e o ar têm que vir juntos, certo? E algumas vezes, que torna até vício, no meu canal do YouTube tem até um vídeo aí que o pessoal gosta bastante de ver, que eu falo sobre o sistema de articulação, de sonoridade e tal. Algumas vezes surge uma letra aí no meio do som, certo? Uma interrupção. A gente vai fazer o som nascer e a gente faz um apoio assim, para apoiar, e sai uma letra junto com o som. E essa letra, ela pode se tornar um vício, então não pode. Você tem que arrancar ela daí. Então, o que acontece? Algumas vezes a gente já começa a ir nessa linha de largada com esse problema, e a gente vai arrastando isso, e vai atrapalhando o nosso processo evolutivo na sonoridade. Então, temos que ter consciência disso. Veja só, se eu tocar aqui, ó, não sei se vocês conseguem escutar, fica o cu, o um que, e atrapalha o som, aí o som já sai descontrolado. E também atrapalha a pressão da coluna de ar. Então aqui tem que ficar limpo, clean, sem interferência nenhuma, um processo natural. Tudo junto. Esse processo é fundamental. Claro, o posicionamento da embocadura, que é o ponto 2, né? Que eu coloco aqui, ó, porque quando você posiciona bem, evita os vazamentos laterais, né? Algumas vezes vaza naturalmente. Você está tocando e sai o som lá lateral. Mas se você pensar naquela questão, aí eu misturo um pouco, boca kills, você segurar as laterais, você vai evitar esse vazamento e vai aproveitar o máximo possível todo o seu cano, toda a sua projeção de ar para dentro do instrumento. Então você tem que colocar mesmo aqui, ó, dentão, virar, segurar, evitar fazer muita bochecha. E isso já é a linha de largada. Isso é importante para você ir praticando mais em toda a sua evolução musical. E, claro, ativação de todo o apoio diafragmático, né? Eu coloco aqui a ativação do apoio diafragmático porque o diafragma, ele não respira, é o pulmão, né? Mas a gente fala, respira pelo diafragma. Eu já usei muito essa fala, mas não é bacana. O diafragma não é uma bolsa, né? É um músculo aqui, ó. Então ele faz esse movimento, né? Ele pressiona os pulmões. E com isso, a gente ganha velocidade para trabalhar a vazão, projeção, que a gente vai ir falando aí pouco a pouco, tá? Claro, aí o que eu falei? Boquilhas, abraçadeiras e palhetas. Coloquei um exemplo. Aí falar, a culpa é dela, porque o meu som não tá legal. É a minha boquilha de massa, é a minha boquilha de metal, a abraçadeira não tá boa, a palheta não tá boa. Claro, a gente sempre tem aquela vontade de colocar a culpa em alguma coisa quando a gente não está conquistando aquilo que desejamos. Mas no sentido geral, isso aqui são suportes, são ferramentas. Como eu disse, a construção tem que ser dentro de nós, beleza? E aí a gente vai trabalhar, ou seja, eu coloco isso aqui, o caminho da sonoridade no saxofone. Isso aqui é só para vocês entenderem que quando a gente projeta o som ele vai para a cabeça também, ó, ele vibra. Se você colocar a mão aqui e fazer pode fazer aí, ó, você vai sentir o seu crânio aqui, ó, tremer, certo? É um caminho da sonoridade. Então, eu chamo toda a nossa cabeça como caixa de ressonância. E aqui que vai fazer a diferença, aqui que vai timbrar o som, aqui que vai dar aquela potência, vai dar aquela projeção. Alguns querem tocar um som mais pop, outro mais pro jazz, mais música brasileira, outro erudito e tal. Mas a gente tem que trabalhar a sonoridade nesse cabeção que a gente tem, porque vai fazer a diferença. E o som também, ó, os agudos, eles sempre é para cima, vai subindo até dentro de nós, né? O médio, ele fica nessa região do palato duro aqui, ó, o céu da boca, onde a gente trabalha os médios, dá sonoridade no saxofone. E os graves é aqui embaixo, né? A língua. Aí a gente, daqui a pouco eu vou falar que a questão do espaçamento, a gente abre um pouco para o som ficar mais gordo, não ficar pequeno. O som já vem pesado. E se eu fecho, já diminuiu o som. Só essa abertura
O som já é outra, já traz outro perfil, né? Então são detalhes que realmente é importantíssimo. E nesse processo de crescimento sonoro, ó, para ativação do apoio diafragmático, vocês não podem correr das notas longas, tem que ter as notas longas. Galera, não corra. Notas longas, é chato? É, mas só que aqui é a base de tudo, certo? E aí tem toda uma forma de você ir trabalhando, você tem que pegar a nota mesmo. E deixar, porque isso vai te trazer fortalecimento no seu apoio diafragmático, a extensão da sua coluna de ar, você vai conseguir respirar no lugar certo e ao mesmo tempo você está trabalhando o seu tubo para ganhar pressão. Então, notas longas jamais devem sair dos seus estudos musicais. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos processos que você não pode abrir mão. O conteúdo da sonoridade. Vocês devem trabalhar a sonoridade pesada, é o seu cartão de visita. Se você está estudando saxofone, o timbre desse instrumento te encantou, e você quer trabalhar a sua sonoridade, você quer desenvolver a sua sonoridade, mas há um caminho para isso, certo? Eu tenho até um curso que é específico sobre sonoridade no saxofone. Aí já é para todos os saxofonistas, quem está começando, quem está adiantado, porque é bem bacana trabalhar esse sistema, tá? Então, no processo evolutivo, sonoridade vai te cercar, vai caminhar, e você não pode deixar ela de lado. Tem 1 hora para estudar? Tira 20 minutos. Sonoridade, notas longas, aquecimento, é um alongamento da academia, né? Eu estou todo travado aqui e tal. Uma médica fica pegando no meu pé, dizendo que eu tenho que fazer exercício. Eu estou tentando, né? Mas né? É complicado. Mas por quê? É o nosso alongamento, é a nossa postura. Notas longas, você não pode abrir mão, senão o seu som vai ficar pequeno e totalmente assim, fora daquele padrão que você deseja. Então, o que, que a gente faz? Na segunda etapa da sonoridade, a gente começa a trabalhar todo o sistema respiratório em favor do som. É justamente isso. A gente vai conhecer, não é só aqui, ó, vou jogar o som no instrumento. Lá a gente ativa o apoio diafragmático e a postura da embocadura. Aí na segunda etapa, existem vários exercícios para isso, a gente vai fortalecendo todo o sistema, tá vendo? O céu da boca, palato, a gente vai aprender a jogar o som nos lugares certos para a gente fazer vários efeitos. Isso aqui eu estou usando palato duro, fazendo slap tongue. É um exemplo, né? A gente entende usar a língua no lugar certo, baixar, e tudo isso vai sendo ativado. Isso já está na segunda etapa, onde começa aquela dificuldade. Ah, minha boquilha não é legal, meu sax não é legal, tal. Mas só que se você ativando isso aqui, já vai fazer uma diferença enorme. Você vai ver que o seu som vai projetar e você vai saber escolher o seu material de acordo com a sua propriedade sonora, a sua capacitação de ar, a sua ergonomia bucal e você, essa boquilha dá certo para mim, essa não dá, essa aqui tem mais brilho, essa tem menos brilho, e assim você consegue resolver esse sistema. Então eu coloco na segunda etapa a ergonomia do som, é todo o sistema respiratório trabalhando em favor do som, certo? E aí a gente começa a trabalhar nas notas longas, todo o sistema de dinâmico, crescendo, diminuindo, esfosando, tocando pianíssimo, né? Lá no chão, e chegando no grave também, com o pianíssimo, né? Não é só na região média. O si bemol aqui, certo? Então lá, e se eu quiser tocar ele forte, a chave até vibrou aqui, ó.
Ele chega. E se eu quiser tocar lá no chão, e a nota não falha, porque embaixo o meu apoio diafragmático está funcionando, a minha coluna de ar está sustentando as notas, certo? E eu estou trabalhando todo o sistema de domínio sonoro para fazer isso. Então passa por esse processo. E para a gente tocar bacana, não tem como, a gente tem que passar por essa período de evolução. Então fica aqui na segunda etapa. Aí já começa a misturar, por exemplo, vamos trabalhar timbre. Eu quero melhorar o meu timbre no saxofone. Uma dica, hein? Guarde isso aí. Toma um caderno e anotem. Os intervalos de quartas justas vai te ajudar muito. Isso, certo? Você vai fazendo esses intervalos porque existe uma frequência harmônica maior, porque o saxofone é cheio de harmônica e você começa a timbrar melhor. Então, se você começa, ó, aqui está no si bemol, tá vendo? Ó? Quartal ou quinta, se você de uma forma descendente. Depois você sobe um semitom, vai para o si. Depois você vai para o dó e o dó sustenido. Só fazendo isso aqui, ó, você vai ver a pressão sonora. Mas aí você vai trabalhar, ó, pianíssimo, cresce, estoura lá em cima, depois desce. Ah, é chato demais. É, mas só que faz isso para você ver. Você vai ver a força que vai ter o seu som, certo? E depois vai fazendo a mesma coisa e vai trabalhando em várias dinâmicas. Isso aqui já é um segredo que, assim, David Lieberman, que é um grande saxofonista, toca soprano, americano, gringo, cara ferrado, que trabalha muito som, ele não abria mão disso aqui. Ele não abria mão desse pensamento. Então, intervalos de quartas, de quintas, esses intervalos são cheios de harmônicos. Você vai começar a moldar melhor a sua sonoridade, tá bom? E assim a gente vai trabalhando. Então, na sonoridade, é um ponto fundamental. Você vai trabalhar o seu timbre, que eu coloco aqui, né? Propriedade sonora timbre, né? Conectado com a sua personalidade, a sua identidade, né? A forma que você estuda, a sua ergonomia, a sua caixa de ressonância, porque cada um tem a sua identidade sonora. O seu som vai ser diferente do meu. Por mais que você possa tocar e ter músicos de referência sonora, o seu som não vai ser igual, porque você é único, é um ser único. Você tem um formato único, você tem uma cabeça única, uma boca única, certo? Uma dentição única, e tudo isso vai trazer uma formação do som. Porém, o estudo, o caminho da sonoridade é o mesmo. Isso não se fala muito, não trabalha muito a sonoridade. Você escuta Michael Brecker, Bob Mintz, o Shade, você vai escutando essa galera, você fala, nossa, né? Chris Potter, que é um violento, Kenny Garrett, Phil Woods, cada um tem o seu som, mas só que o caminho foi crescendo, foi trabalhando, e todo esse processo começa logo no início de tudo. Aí passa a primeira etapa, a segunda etapa e terceira etapa. E aí, na terceira etapa, aí a gente começa a trabalhar todas as propriedades do som no saxofone. Aí é bem bacana mesmo, porque aí você já vai estar mais avançado, né? Você vai estar evoluindo nesse processo, você não vai estar estagnado. O que eu vou estudar agora? Não, se você sabe onde está e você vai crescendo gradativamente, fechou. Você vai ver a sua evolução, você não vai ficar parado, você não vai ficar preso nisso. E assim a gente vai crescendo, certo? E aí, por exemplo, a gente vai entender que a caixa de ressonância, o agudo, o médio, o grave, né? Está conectado em todo o nosso sistema respiratório. Você vai usar isso aqui, vai entender o seu som vindo para cá, como é que eu utilizo o som aqui, como é que eu faço mais espaçamento, como é que eu abro mais abertura de garganta. Só o H, o, isso aqui, ó. Só você fazer isso aqui, ó. O seu som já vai crescer, tá? Um detalhe que eu quero trazer aqui nessa primeira etapa, aqui já está na terceira etapa, mas eu esqueci de falar ali na primeira etapa. Quando a gente está iniciando o saxofone, a gente não vai pensar se a gente vai tocar com som erudito ou um som voltado para o jazz, para a música popular. Aí não é o ambiente, não é o momento da gente ficar pensando nessa estrutura, porque a gente está aprendendo a emitir o som no saxofone.
A gente não está preocupado com isso. O nosso sistema. Deixa eu pegar uma água aqui que deu sede. O nosso sistema aqui é fazer o som nascer. A partir da segunda etapa, a gente começa a definir que tipo de embocadura você já vai ter mais referência, nós queremos tocar. Por exemplo, eu sou um músico popular. Eu sei da embocadura erudita, fechada, o sorriso falso. Eu estudei erudito em determinado período da minha infância, né? Tive uns professores bem bacanas na época, quando eu era garota, aí com 15, 16 anos. Mas, logo, logo eu descobri que o meu som era um som voltado para o jazz. Branford Marsalis, Michael Breck, Bob Mintz, Bob Malik, Bob Berg, as referências de Joe Coltrane, e todas essas referências musicais, ela foi sendo moldado o meu som. Eu tinha aquela referência e vim. Então, eu sou um músico popular. Então, eu ensino a sonoridade de uma estrutura popular. Eu não ensino a sonoridade de uma estrutura clássica, porque não é o meu perfil. Existem outros saxofonistas que tocam super bem. Tem um saxofonista em Brasília que eu gosto muito, o Contígio, que é um cara assim fantástico, som erudito. Dilson Florencio, aí em Belo Horizonte. Existem outras pessoas assim maravilhosas. Eu até tive aula com o Dilson Florencio há muitos anos atrás, na década de 90. Mas por quê? Eles são eruditos. E eu não sou erudito. Então, se vocês estão buscando essa linha de sonoridade popular, aí sim. Aí eu me garanto, falo, posso até ensinar tudo, aí sai da primeira etapa, entra na segunda, terceira e vamos trabalhando a sonoridade, porque é uma da especialidade que eu tenho, pode-se dizer assim, é o meu pedigree, que eu me preocupo muito com a sonoridade e é algo que eu trabalho bastante, né? Então, assim, para vocês entenderem, esses elementos formais da música aqui, tudo isso é aplicado na sonoridade. Em cada etapa você vai evoluindo. Eu estou fazendo um panorama, na realidade, assim, para vocês entenderem esse processo evolutivo. Tem que se preocupar com a sonoridade, né? Aí tem exercício de intensidade sonora, nos meus e-books tem, nos meus métodos tem todos esses exercícios e muito mais, para vocês entenderem todo esse processo. E existem vários álbuns que trabalham bem com isso. Você pode criar os seus próprios exercícios. Mas lembre sempre da quarta e da quinta, tá bom? Já estou passando uma super dica aí para vocês em notas longas, tá legal?